Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu me apresento a Ti nessa oração, juntamente com todas as pessoas que participam desse canal, e eu peço ao Senhor Deus, fala conosco, faz, meu Deus, revelações em nossas vidas hoje, Pai. Que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos conhecer aquilo que está oculto, aquilo que só o Teu Espírito Santo pode nos ensinar. Então eu peço ao Senhor Deus, para que as nossas vidas, Senhor, possam ser do Teu agrado, para que nós possamos glorificar o Teu nome santo através do nosso comportamento, que a Tua palavra, ela venha chegar no mais íntimo de cada coração e que venha ser feita a Tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Amém. Bom dia, meus amados, eu sou o pastor Marcos Antônio, esse é o canal Orações e Conselhos, todos os dias uma mensagem, um conselho, um ensinamento e uma oração. Nós devemos buscar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque sempre nós desejamos que Deus faça a nossa vontade, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, ou melhor, o Senhor Jesus ensinou dizendo o quê? Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Então isso é um segredo no Evangelho que a gente deve colocar em prática. Se você tem entendido isso, olha, peça a Deus para que Ele cumpra a vontade dEle na tua vida. Antes de você querer que a sua vontade se cumpra, você precisa estar dentro da vontade dEle. Por isso é importante a gente aprender com a palavra de Deus. Eu poderia simplesmente todo dia fazer somente a oração de libertação. E ela teria efeito, sim, mas sem o entendimento da palavra, o mal retorna. A palavra de Deus, ela abre a nossa mente, e uma vez que você entende, uma vez que você conhece, uma vez que você aprende, não tem mais volta. Não dá para tirar de você o entendimento. Então, se você entendeu e colocou em prática na sua vida, todo mal que sair através da oração, ele não vai poder retornar mais, porque você não estará mais com aquela velha natureza ou aquele velho comportamento, porque Deus fala contigo, porque você aprende, porque você muda. Então deixa o Espírito Santo falar contigo. Eu vou estar orando com você, repreendendo toda maldição que houver, toda macumba, tem algum efeito estranho na tua vida, algum sintoma estranho, um problema que você não consegue vencer de forma nenhuma, pois isso pode ser espiritual. E todos os problemas, meus amados, que a gente não consegue vencer pela nossa própria força, geralmente é porque tem algo espiritual que está ali. É uma barreira espiritual que precisa ser quebrada. E eu quero fazer uma oração contigo para destruir essas barreiras espirituais. Se prepara. Como sempre eu peço, a foto da família, peça de roupa de alguém que você quer abençoar, alguém que é seu, íntimo seu, é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Aí você põe a peça de roupa para a gente abençoar. Você vai colocar um currículo, uma carteira de trabalho, a causa na justiça. Você vai apresentar a chave da casa, do comércio, do carro, da moto, para a gente abençoar, para repreender toda a inveja. Você vai apresentar a caixa de remédio que você tem tomado. Vamos consagrar esse remédio para ter efeito realmente no teu corpo, para te curar realmente. Você pode apresentar o travesseiro. Chega de insônia, chega de ficar noites acordados. Põe o seu travesseiro para a gente abençoar. Não esqueça de colocar um copo d'água também e o que mais você queira. A nossa mensagem de hoje, que é muito forte por sinal, ela está no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 16, no verso 14 em diante. Vamos ler? Você vai ver através dessa mensagem o que acontece quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo e perde. Por ela pecar, por ela desprezar o Espírito Santo, o que acontece? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei aqui. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Olha, meus amados, vamos entender direitinho. Como eu disse a você, o que acontece com uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e perde o Espírito Santo. Para quem não sabe, esse homem chamado Saul foi o primeiro rei de Israel. Um homem que havia sido escolhido por Deus. Era muito usado por Deus. Esse homem foi levantado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Até que ele começou a desobedecer às ordens de Deus. Entenda que Deus não se agrada de nada do que a gente faz se a gente estiver em desobediência. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode dar o que for em oferta para Deus, para a obra de Deus. Se estiver em desobediência, Deus não se agrada. Aqui diz então que o Espírito do Senhor se retirou dele. A desobediência faz com que o Espírito Santo ele se afasta de nós. Quer dizer aqui, o Espírito se retirou, quer dizer, se afastou, saiu dele. A presença de Deus que esse homem tinha, ele perdeu. Então Deus permitiu que um espírito mau, ou seja, um demônio, viesse para lhe atormentar. Eu sempre atendo pessoas que estão assim, sofrendo sem saber qual é a causa do sofrimento. É uma angústia constante. Muita gente vê vultos, ouve vozes. Muitas pessoas é atormentado com pesadelos, vários pesadelos na noite, pesadelos horríveis de violência, de morte, de tragédia. Pessoas atormentadas com insônia, com esquecimento, alucinações. Às vezes é tanto desespero que o diabo ele começa a colocar na mente da pessoa que a única solução é a morte. É a morte, é onde a gente vê tantas pessoas tirando a própria vida. Então eu quero trazer esse alerta para você, é a situação, meus amados, de quando o Espírito Santo se afasta da pessoa. É uma situação que a pessoa está perdida, sem salvação. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 6, no versículo 4 em diante, diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus,
e o expõe ao vitupério. Quer dizer, o expõe ao insulto, à ofensa, à vergonha. Deixa eu explicar melhor. É impossível que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, se ela foi cheia do Espírito Santo e ela caiu, quer dizer, ela perdeu o Espírito Santo por conta do pecado, de rebelião, de desobediência, é impossível que ela receba o Espírito Santo de novo. Porque para isso, é como se tivesse que crucificar Jesus novamente. A pessoa recebeu o Espírito Santo de Deus, ela recebeu Deus dentro dela. Quer dizer que não falta mais nada da vida dessa pessoa. Ela está completa espiritualmente. Ela simplesmente vai agora aperfeiçoar cada dia mais na terra o amor de Deus através do Espírito Santo. Através das obras que ela vai praticar, ela vai levar o amor de Deus adiante. E se a pessoa ela desprezou isso, ela desprezou a presença de Deus na sua vida, acabou. Acabou, meus amados. Por isso a Bíblia diz, é impossível ser renovado. É impossível, ela foi iluminada, ela recebeu o dom que veio dos céus e ela desprezou, não tem mais volta. Não tem mais volta. Por isso eu vejo tantas pessoas que eram felizes, alegres, participantes da igreja, participantes da obra de Deus tão ativa, pessoas com dons extraordinários, e de repente aquela pessoa, ela não consegue mais nem pisar os pés na igreja. Ela não consegue mais, meus amados. Olha, para você poder saber se ainda tem alguma chance, se aconteceu com você e você era participante ativo na obra de Deus e você caiu, para saber se ainda tem alguma chance de salvação para você, eu te mostro, é através do arrependimento. Só o arrependimento sincero pode te restaurar de novo na presença de Deus. Pode parecer uma coisa fácil, porém não é. Não é, meus amados. O arrependimento sincero não é fácil. Para quem perdeu o Espírito Santo de Deus, ele perde a capacidade também de se arrepender. Foi a primeira pregação que o Senhor Jesus fez. Ele disse assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É fácil para aquele que não conhecia a salvação, a palavra de Deus. Mas uma vez que a pessoa conhecia e era participante da graça de Deus, e ela despreza, para ela tornar-se a arrepender, a Bíblia está dizendo que é impossível. Mas, se você quer saber a sua situação, se você tem salvação ou não, é através disso. A palavra de Deus fala em Provérbio, no capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, como é difícil a pessoa reconhecer os seus erros, confessar os seus pecados, quebrar o orgulho, voltar para onde estava. Voltar para onde estava não, muitas vezes tem que descer os degraus da escada que ela já havia subido. Se for um pastor, muitas vezes tem que voltar para ser membro, sentar ali no banquinho e só ouvir a palavra. E a gente não vê o pastor fazer isso. Pastores que caíram, obreiros, evangelistas, ou seja lá qual for o cargo, pessoas que eram usadas por Deus e elas não querem renunciar ao seu orgulho para voltar para o primeiro degrau. E a gente vê pessoas e mais pessoas descendo para o inferno porque perde o Espírito Santo e perde a capacidade de se arrepender. Aí você vê o poder que a obra de Deus tem, porque Saul, o único alívio que Saul tinha quando ele estava atormentado de demônios era quando Davi vinha e tocava sua harpa. Assim também tem pessoas que só recebem um alívio, só conseguem uma paz na vida quando recebem uma oração, quando ouve um determinado louvor, quando escuta a palavra de Deus. Mas eu te digo hoje, busca arrependimento, busca reconhecer as tuas falhas, busca reconhecer os teus pecados. A palavra de Deus ensina que é para a gente olhar aonde foi que a gente caiu, e a gente deve voltar às primeiras obras. Deixa o Espírito Santo achar lugar no teu coração, se renova de novo na presença de Deus, quebra todo o orgulho,
reconhece a tua falha, reconhece a tua fraqueza. Faz igual o filho pródigo. Se o meu pai não me aceitar como filho, que ele me aceite como um empregado. Se a igreja não te aceitar como pastor, como um obreiro, mas que te aceite como membro. Mas não fica de fora da presença de Deus. Não perca a graça de Deus. Se o Espírito Santo de Deus se afastou de você, busque com todas as suas forças e começa agora reconhecendo os teus erros, as tuas fraquezas, os teus pecados, confessando os teus pecados, abandonando os teus erros. Clama por Jesus, clama pelo Espírito Santo, faça uma oração de arrependimento. Meu Deus, enquanto este povo ora, que seja quebrada a força de todo espírito atormentador, de todo demônio, meu Deus, que tem causado mudanças no humor dessa pessoa. Essa pessoa tem andado nervoso, ora está alegre, ora está triste, ora está abatida. Meu Deus, quebra a força, meu Pai, essas dores de cabeça, essa insônia, esse pesadelo, esse transtorno durante a noite. Esse mal, meu Deus, que tem perturbado essa pessoa com esse medo constante, esse pânico, esse medo de morrer. Ó Deus, eu te peço, vai quebrando, meu Deus, a força desse mal. Essa pessoa que só anda doente, está sempre com um sintoma, com uma enfermidade. Aqueles que estão com o desejo de se suicidar, ó Deus, quebra a força desse mal, Pai. Essa pessoa que tem se cortado, tem mutilado o seu corpo, meu Deus, está repreendido. Esse vício maldito vai queimando, meu Deus, esse espírito do vício que prendeu essa pessoa nessa maldição, está repreendido todo vulto, vozes, desmaios, ataques, está repreendido esse surto maldito, em nome de Jesus. Saia toda amnésia, em nome de Jesus. Queima, meu Deus, esse mal, todo desânimo, Senhor, quebra a força, meu Pai, essa mania de perseguição está repreendido. Espírito de depressão, bata e retirada desta vida, saia dos caminhos, sai desta casa, sai desta família, em nome de Jesus. Saia, saia e saia, em nome de Jesus Cristo. Pai amado e querido, e todo aquele que reconhece, confessa e deixa os seus pecados, todo aquele que está disposto, Senhor, a pagar o preço para retornar à tua presença, em nome de Jesus, receba o perdão. Que o teu nome seja escrito no livro da vida, que a graça e a misericórdia de Deus se renove sobre a tua vida, e que o Senhor Deus tome em tuas mãos tudo que está sendo apresentado, fotos, peça de roupa, chaves e todos os documentos, Senhor. Consagra, meu Deus, esse travesseiro, esse copo d'água, meu Pai, que a tua virtude, a tua unção e o teu poder esteja sobre tudo que está sendo apresentado, e esse copo d'água se torne remédio para o corpo e para a mente desta pessoa. E em nome de Jesus Cristo, liberamos o perdão sobre todo aquele que nos ofendeu, sobre todo aquele que nos machucou. Não. Deixar aquela curtida e o seu comentário, o seu testemunho. Que Jesus te abençoe, que venha salvação na tua casa hoje. Tchau.